Olá a todos, estamos em mais um Empresários em Destaque. Hoje com Luiz Monaro, da Etecom Contabilidade. Aproveitando, clique lá no sininho, siga nosso canal SB Notícias. No YouTube toda semana nós vamos trazer notícias, informações e uma entrevista com empresários em destaque nesses 200 anos de Santa Bárbara do Oeste. Luiz Carlos Monaro, contador, consultor de empresas nas áreas tributária, fiscal e societária. Palestrante, sócio-diretor da empresa Etecom Contabilidade, que desde 78 atua em Santa Bárbara do Oeste. Olá, Luiz. Seja bem-vindo ao Empresários em Destaque. Muito obrigado pela presença e suas palavras iniciais. Eu que quero agradecer essa oportunidade de estar participando desse programa e principalmente participando deste momento histórico em que nossa Santa Bárbara do Oeste completa 200 anos. Legal, Luiz. Eu falo nossa Santa Bárbara do Oeste porque eu sou filho de Santa Bárbara do Oeste, mas sou filho adotivo. Você é adotivo? Você então, que nem eu falo, que eu me tornei caipira, né, Luiz? Então, quando você é filho natural, você não escolhe. Sim, você sim. nasce naquela família, nasce naquela cidade. E quando você não é o filho natural, você acaba adotando, quer dizer, você escolhe. Quando você escolhe com o coração. Com certeza. Então, a Santa Bárbara do Oeste, para mim, é a cidade do meu coração. Quer dizer, por isso que eu sinto muito orgulho de falar minha Santa Bárbara do Oeste. Eu nasci em São Paulo, até os 18 anos vivi em Capivari, depois dos 8 aos 18 em Capivari. E daí eu escolhi Santa Bárbara do Oeste para fazer a minha vida. Aqui nasceram meus filhos, aqui a gente fez história com a nossa empresa, aqui nasceram os nossos netos. E assim estamos. É uma escolha feliz, né? Com Luiz? certeza. Com certeza. Eu vim para Santa Bárbara em 2000. Né? A gente brinca, né? Nós paulistanos, nós temos duas escolhas. Ou a gente vira caipira, né? E ama o lugar que a gente está, né? Ou a gente fica com aquele conflito de voltar para a capital. Né? E eu nasci em São Paulo. Então, também mesmo, eu entendo o que você diz. Né? Você acaba optando. E aí você escolhendo, realmente você começa a fazer parte da história daquela cidade, daquela comunidade. Né? Isso é importante. E aproveitando isso, Luiz, como foi esse início de empreender? Quer dizer, você lá com 18 anos já sabia que ia abrir uma empresa? Não. Até porque com 18 anos... Eu não tenho vergonha de dizer, com 18 anos eu trabalhava na roça, era um cortador de cana. Perfeito. Então, com 18 anos, cortador de cana, ser empresário está totalmente fora de cogitação. Então, quando eu vim para Santa Bárbara e comecei a trabalhar fora da lavoura, então que eu tive contato com empresa propriamente dita. Ok. Então, as coisas foram acontecendo quase que naturalmente. Eu era contador de empresa, eu trabalhei num escritório de contabilidade antes, Perfeito. Depois fui trabalhar como contador de empresa em Americana. E aí comecei a ter, a conhecer o sentido próprio de uma empresa. Certo. Então, caminhando nesse contexto, daí então que acabou com o tempo eu achando uma necessidade de criar um negócio meu. Né? Certo. Foi algo que você foi tendo confiança, né, conhecimento, estudo e dá o passo, né? Conhecimento e estudo, nem tanto. Estudo, né, através de me formar como técnico em contabilidade. E conhecimento de como empreender, não. Não, né? Aí foi... não tinha um Sebrae tão forte, né? Não tinha nada disso. É aquele negócio. Naquela época nem se falava empresa, né? Eu vou montar uma firma. Ah, ok. É o termo firma. O termo firma. Tanto que o escritório de contabilidade fazia lá, né? Abra aqui a sua firma. Certo. Né? Não falava, hoje, né? Hoje é a sua empresa. Né? Que firma tinha aquela questão que deve ser do reconhecimento, né? Legal do documento, é isso? Que era histórico, né? Certo. Você buscar lá na história... E esse início foi em que ano, Luiz? Em 1977, eu comecei a pensar nessa possibilidade. Certo.
de se criar um escritório. Eu tinha trabalhado no escritório de contabilidade e estava trabalhando numa empresa. Então eu comecei a sentir os dois lados. Ok. Né? O que a empresa precisa de um escritório de contabilidade e o que o escritório de contabilidade oferecia na época para a empresa. E não convergia. Né? As coisas não se encaixavam, sabe? Então eu pensei, falei, puxa vida, se com o conhecimento que eu tenho hoje dentro da empresa, eu conseguir ter um escritório de contabilidade que atenda a essa necessidade, eu vou conseguir juntar as duas pontas, né? E daí, lá no começo de 77, veio essas ideias, eu comecei a pensar, mas não tinha onde buscar, sim, né? sim. Informações e tal. E daí, no início de 1978, mais propriamente dia 15 de janeiro, abri a primeira vez as portas do escritório de contabilidade. E já era ETECOM ou ainda não? Não, era individual, só no meu nome. Certo. E eu era escritório técnico contábil, né? O nome era escritório técnico contábil, né? E a gente caminhou muito tempo assim. E até em 1990, né, que foi quando deixou de ser individual e passou para ser uma limitada, que a minha esposa, ela não era contabilista, né? Certo. Então ela fez a faculdade, né? Não chegou a fazer a faculdade, fez a escola do senhor José Daione, que que formou a maioria técnica, dos técnicos de contabilidade certo. de Santa Bárbara que estão até hoje. Né? Eu também me formei como técnico lá. Então ela foi fazer o curso de contabilidade, ela tinha outra formação, para poder fazer a sociedade. Limitada. Porque estava muito difícil do ponto de vista tributário, certo. E na pessoa física eu colocar as receitas. Entendi. Porque a empresa começou a crescer, começou a tomar vulto, então deixou de... E eu acho que isso também tem um pouco a ver da história tributária brasileira, isso, né, Luiz? Mais eu ou acho menos. que de 78 a 85 era um cenário, né? Isso. Depois o cenário começa... Daí começou a complicar, né? Daí então quando fez essa ponte de escritório individual para sociedade, daí eu juntei as três palavras. ETECOM virou, por quê? E de escritório, T de técnico, COM de contabilidade. Então, e aí surgiu a palavra e a marca. O ETECOM, né? E o curioso é que as pessoas falam, mas olha, o seu nome já está conhecido, por que você não põe Monaro Contabilidade? Não, eu não vou pôr porque eu estou constituindo uma empresa. Sim, e ela precisa ter uma identidade própria, e ela tem que ter uma identidade própria. E quando a gente constitui uma empresa, é dentro no meu ponto de vista, daquele contexto de que nós temos que tornar ela imortal. Sim. Ela tem que perdurar seu tempo. Ela tem que ter a sua vida própria e viver independente da minha existência. Mas tem que criar uma estrutura para que ela continue repente, executando o trabalho dela. Né? É porque a gente assume um compromisso social e uma responsabilidade muito grande com a sociedade. Sim. Então eu não posso pensar que eu tenho um escritório, que eu tenho uma empresa hoje, para daqui a pouco ela deixar de existir porque eu deixe de existir. Então ela tem que sobreviver a isso, ela tem que transcender. Tem uma série de clientes que dependem. Isso, depende. Então, para isso você tem que ter toda uma estrutura para que isso seja possível. E assim, principalmente no setor de contabilidade, a gente sabe que o desafio ele também perpetua anos, né? Isso. Você tem alguns documentos que você tem que guardar por X tempos. Tem até essas mudanças, né? Que eu acho que se tivesse um indicador de recordes, o Brasil estaria nos primeiros lugares com certeza, né? Mudança de taxa tributária, mudança de classificação, mudança de... Esse é um cenário desafiador, né, do país. O maior desafio na área da contabilidade é esse, é você viver com a mudança. A mudança é a palavra de ordem, não tem outra coisa que não seja mais certo do que a mudança. E constante, né? E ela é constante.
Mas do meu ponto de vista, eu que passei a amar a contabilidade, eu acho isso muito motivador, sabe? Eu acho isso muito bom, porque faz com que a gente não se acomode, faz com que a gente esteja sempre à frente e vá buscando informações, buscando novidade, e inovando e se aperfeiçoando, porque é uma área que, se não fizer isso, está morto, sabe? Principalmente agora. A gente está passando aí por um momento realmente de, principalmente na área governamental, né, de informações, né, de coletas de dados, né? E eu acho que as regras, elas aumentam. Isso. Né? Então deixa eu... não sei se cabe aqui, mas deixa eu citar. Até bom. Eu falei que eu sou técnico em contabilidade. A minha formação não é superior. Ou não é até agora, mas vai ser. Por quê? Eu estou concluindo o curso de Ciências Contábeis. Ah, que legal. Estou no último semestre. Bacana. Estou no último semestre, né? Já estou concluindo esse ano. E o meu trabalho de TCC, de conclusão de curso, ele está retratando esse momento histórico da contabilidade. Certo. Né? Que é o cérebro eletrônico do fisco, certo. Aliado à inteligência fiscal com a inteligência artificial. E a gente... Sim. A gente, numa dessa, eu pegando o gancho no Roberto Dias Duarte, né? Nós temos aí o Big Brother fiscal. Sim. Né? E aí a gente pode ter até que agora que você está provocando com esse TCC, né? A gente pega um outro lado que eu tenho aí uma oportunidade, né? Estou muito envolvido com esse mercado de startups, né? E aí quando você fala inteligência artificial é algo que a gente está olhando muito. Isso. Né? Nas duas pontas, quer dizer, o fisco de um lado aplicando e talvez do outro lado... Do outro lado, gerando as informações para o fisco aplicar isso. Sim. Né? E essas informações não é gerada pelo contador mais. O contador que hoje acha que é ele que está fazendo a contabilidade das empresas, eles estão um passo atrás né? Deste momento histórico. Porque não é mais o contador que faz a contabilidade da empresa. Quem faz a contabilidade da empresa é o dia a dia da empresa. Da empresa, né? Sabe? Não tem mais aquela curva, né? dia 15 eu vou mandar todas as notas para você. Desde o porteiro que recebe a mercadoria da compra, que ele tem que registrar isso no sistema para que dê entrada. Ele tem primeiro conferir se realmente aquela nota fiscal eletrônica é válida. Esse é o principal. Então, nas empresas, não cabe mais aquele porteiro, né, que quando chega a transportadora fala, estou com a mercadoria aqui, e o que eu faço com ela? Coloca ali. Não, ele tem que pegar aquele documento, ir no computador, consultar para ver se aquela nota fiscal é válida, depois ele tirar, então agora é válida, beleza. A hora que ele fez essa consulta, o sistema ele já pega essas informações, já coloca dentro do controle de entrada da mercadoria. Já está no estoque da mercadoria, porque é tudo eletrônico. E rápido, né? E rápido, é assim, né? Então, tudo isso faz com que a gente mude a forma de abordagem do nosso cliente. Então, nosso cliente hoje ele tem que ser trazido para dentro do escritório com as informações corretas processadas lá. Então, lá que inicia a contabilidade. Não é mais o escritório que faz a contabilidade. Né? Lá inicia. O escritório hoje ele tem que o quê? Ver se aquilo tudo está correto, analisar dentro das normas, dentro das leis e prestar a informação correta para o fisco. Né? Perfeita. Porque o fisco está perfeito nos seus controles. Sim, e assim, a gente sabe que isso vai ser cada vez maior, mais rápido. Isso. Né? E é caminho sem volta, não é? É um caminho sem volta, não adianta. Não adianta você falar, não quero brincar disso, sabe? Ou então a gente brinca, então não abre empresa, não tenha propriedade, não tenha patrimônio, né? Não tenha porque... E não é só Brasil, né, Luiz? A gente sabe que isso tem acontecido global, né? Na Europa está muito forte, aí eles têm alguns protocolos de auditoria, de contabilidade, que também para uma comercialização, por exemplo, se eu tenho uma empresa aqui, eu quero exportar algum produto para a Europa,
ou vender, ou mesmo até realizar uma compra de produtos para cá, eu tenho que seguir algumas, eles chamam de termos signitários, né? Isso. Desde a globalização, né, lá nos anos 90, né, que ela ficou mais acentuada no Brasil, né, que o Brasil participando mais do comércio exterior, tanto como exportador como importador, então o Brasil ele teve que tomar algumas atitudes. Sim. Se ele quer fazer parte do contexto internacional no comércio, ele tem que se adaptar às regras do comércio. Mesmo dentro da contabilidade, o IFRS, né, que a contabilidade a padrões internacionais, hoje as empresas que adotam, que são obrigadas a adotar a contabilidade de acordo com o IFRS, os padrões internacionais, ela está dizendo o seguinte: olha, a minha conta, o meu balanço, ele pode ser lido em qualquer lugar do mundo. Sabe? Então, está padronizado. Está padronizado, né? Então a contabilidade, ela tem um peso muito forte na economia global. E as empresas brasileiras, se elas quiserem entrar forte no mercado internacional, elas têm que fazer a contabilidade para atender as normas internacionais, não só as normas nossas, do CFC. Sim. Ela tem que atender, é global, né? Porque virou global. Aquela contabilidade que eu faço no meu escritório, eu não posso pensar que é simplesmente para atender uma obrigação burocrática. Burocrática do município. Do estado, seja lá de quem for. Não, ela é muito maior do que isso. E é isso que nós, enquanto contadores, temos que valorizar, temos que vender isso, para que os empresários entendam que, se eles quiserem sair do lugar comum, eles vão ter que pensar na sua contabilidade também como uma forma... E é o que a gente fala, né, Luiz? Não importa uma empresa ser muito pequena ou muito grande, né? Não. O processo é o mesmo, né? Só muda, talvez o que a gente fala assim, a apuração de números, né? Só os números mudam, porque a contabilidade ela é única. Sim. Não importa se você é uma empresa do Simples Nacional, uma ME, uma EPP, ou então uma multinacional. O que muda é as quantidades de contas e algumas obrigações acessórias. Certo. Uma empresa de um nível maior, uma empresa considerada grande, né? Ela tem umas obrigações além daquelas que são menores. Menores, né? Mas mesmo a empresa do Simples Nacional, que a própria legislação fala do sistema simplificado de escrituração, se ela não tiver uma contabilidade consistente, ela não consegue trabalhar. Ela não consegue crédito, né? Ela trava. Né? O próprio banco não concede créditos porque não tem contabilidade. Certo. Tem alguns... Porque a legislação federal ela permite que que as empresas do Simples Nacional não tenham contabilidade. Certo. A federal, o Código Civil e o CFC obriga que todas as empresas tenham contabilidade. Porém, tem a legislação federal, ela diz, olha, é dispensado. Não fala que é para não ter, é dispensado. Para mim é dispensado. Entende? Porém, se você não tem a contabilidade, você não tem crédito. Não tem crédito financeiro, não tem crédito... E até uma projeção de crescimento, crédito, como é que você analisa, né, corretamente. Né? No Brasil é um apoio necessário. Né? Sim. E, Luiz, você comentou um pouquinho da questão realmente de voltar a estudar, né? E acho que a própria carreira empurra essa necessidade. É um desafio, eu acredito que é um gosto, algo que você gosta, né? Porque essa é uma área... Eu convivo isso em casa também, convivi muito tempo com meus pais também, que atuam na área de contabilidade. Mas, além disso, né, o que outras coisas o Luiz gosta de fazer, ou nas horas vagas, ou é ser empresário 24 horas por dia, né? Eu já fui 24 horas por dia, agora eu tenho que tirar um pouco o pé, né? Sim. Então, mas fora o trabalho, eu gosto muito de ler. Certo. Eu tenho uma biblioteca em casa aí que tem pelo menos 1000 títulos lá. Tanto romances como técnicos. Todo técnico e tal. Em casa eu prefiro mais leituras hoje, né? Eu já li muitos livros técnicos, porém hoje já prefiro uma leitura mais branda, umas coisas mais assim, né? Gosto muito dos romances, das ficções e poesias, né?
né? Está muito fora de moda, né? Não, sempre poesia. Moda. Poesia não sai de moda não, viu, Luiz? Não. Daí então, e filmes, né? Gosto muito de cinema, de ver filme em casa. Então, meu hobby, eles são assim, né? Quando a União está bem, eu gosto de ver a União, né? A gente tem um cartaz aqui no estúdio do União. Né? Eu gosto muito de assistir os jogos do União, sou um torcedor mesmo, né? Infelizmente, nós estamos nessa situação, né? Mas não é só União, né? É uma questão do redesenho do futebol brasileiro, né? Isso, então tem que ser redesenhado, tal, mas não vamos falar dessa área, né? Sou católico praticante, participo da comunidade, da pastoral, da equipe de noivos. Tem muita consulta sobre contabilidade nessas épocas de IR, né? Nesses grupos, Luiz? Tem. O pessoal sempre, pergunta, né? Pergunta, né? Então, a gente está sempre envolvido com alguma coisa na sociedade. Não dá para separar o empresário do social. E até, como você comentou, né? Quer dizer, de adotar a cidade, né, de fazer uma escolha realmente pela cidade, é natural que você também comece a fazer parte dela, né? E são as pessoas que estão aqui, né? A gente fala, não são as ruas dos prédios, né? A cidade são as pessoas. Né? Não, isso é estático, né? Isso não tem vida, né? Quem dá vida para as coisas somos nós, né? Somos os seres viventes que dá vida, né? Isso não vai mudar. Não vai mudar. A gente pode ter os robozinhos em casa, na rua, não vai mudar. Alguém vai ter que ligar o robozinho, sabe? Tem que fazer manutenção nele, né? É a mesma coisa da contabilidade, né? Quando surgiu a contabilidade digital, né? Quando surgiu toda a parte eletrônica, software, então pensou-se, né? Fala, não, vai acabar papel, né? Agora o computador vai fazer tudo sozinho. Não vai fazer tudo sozinho. Né? Mesmo como eu disse há pouco, né? Mesmo a contabilidade nascendo lá na empresa, com todas as informações que ela tem que vir, tem que ter o contador, ou na empresa, ou fora da empresa, para validar aquelas informações. E essas informações todas que vão ser validadas, elas vão ter que vir através do conhecimento, né? Mas tudo bem, as coisas repetitivas dentro da área do conhecimento, elas estão gravadas no computador, e aí vai gerando a tal da inteligência artificial, né, que é aquilo que é repetido, você não precisa mais analisar, porque analisa automaticamente. Mas em todo momento tem fatos novos. E esses fatos novos, a inteligência artificial não pega ainda. Só vai pegar a partir do momento que ela for inserida. E que alguém, ser humano, né, que com o conhecimento, com o discernimento de se deve informar ou não, vai colocar aquela informação daí. Então, ela vai para o cérebro eletrônico, vai para a inteligência artificial, vai para a inteligência fiscal e vai formar toda essa parafernália de informações que nós temos hoje. E até voltando um pouquinho nessa questão das participações, né, Luiz, tanto no grupo de igreja, você também é diretor da Associação Comercial da cidade, quer dizer, não só do ponto de vista empresarial, mas também é importante estar no dia a dia da cidade, né, das coisas que acontecem, né? São todos aprendizados. Se a gente se ficar enclausurado só no negócio, só na empresa, só focado ali, você perde você perde coisas importantes que estão acontecendo ao redor. Né? Então, participando das entidades, a gente começa a viver outras realidades que saem fora do contexto. Né? Certo. Sou presidente do Conselho da Guarda Mirim também, então ali a gente vê os jovens, a necessidade deles de irem para o mercado de trabalho, de tomarem uma decisão. De tomarem uma decisão, de sair daquele momento complicado, né, que é a pré-adolescência, depois a adolescência insegura, sem saber o que fazer. Né? Daí você vê uma entidade como a Guarda Mirim fazendo o trabalho que elas fazem, de formar, de educar, de preparar esses jovens, esses pré-adolescentes e adolescentes, não para o mercado de trabalho. O mercado de trabalho é consequência. Para a vida, mas, né? às vezes, muitas das informações que eles recebem ali, eles nunca ouviram falar em casa. Sabe? Então, é ali que eles aprendem um monte de coisa, né? Daí, então, você vai para outro campo, daí você vai participando de uma associação comercial, você tem a oportunidade de viver o que os empresários vivem, ver as suas
as suas ansiedades, os seus dilemas, os seus problemas. Então, você troca, faz troca. Então, eu considero isso muito válido na minha vida. Importante, né? E isso, Luiz, dentro dos anos, né, você acha também que isso ajudou a superar alguns desafios na empresa, no meio empresarial? Quer dizer, todo esse contexto, né? Isso colabora um pouco, né? Sim. Os desafios, para quem está no mercado de trabalho, os desafios são constantes, são diretos. Né? Então, com 40 anos de empresa, então a gente já viveu crises maiores ou menores do que essa. Praticamente 40 anos foram quase todos, né? Então, Sarney, Collor e... então vivemos aí a crise das indústrias têxtil lá nos anos 80, né? Quando muitas indústrias têxtil deixaram de existir. Em Santa Bárbara mesmo a gente tinha um polo têxtil muito forte que deixaram de existir em função das crises. Ah, mas o asiático, não foi o asiático, foram investimentos errados, muitas empresas deixaram de existir porque investiu na aparência, não investiu na máquina, né? Então, nós tínhamos uma indústria têxtil sucateada, com teares manuais. Antigos ainda. E quando lá fora do Brasil, nós tínhamos já os teares de pinça, os teares já modernos, já pré-computadorizados, né? Que foi a era pré. Então, daí é lógico que quem conseguiu importar essas máquinas, aí elas conseguiram dar um passo à frente, produzir com um custo muito menor, e aqueles que ficaram comprando fazendas, construindo impérios na pessoa física e esquecendo do bem maior que era a empresa, acabou não conseguindo sobreviver. Né? Então, são aprendizados que a gente vai trazendo ao longo dos anos, e para que a gente procure não fazer a mesma coisa. Sim. Por isso que é importante as histórias, né, os desafios, né, e olhar isso realmente a gente fala assim, um pouco do lado cheio do copo, né, que é o aprendizado, né? Quer dizer, o que eu aprendi com isso para não fazer de novo e fazer melhor lá na frente. Isso. Né? Então, a Itecom passou por crises, nós tivemos momentos muito complicados, nós tivemos momentos que não tínhamos dinheiro para fazer a folha, chegamos a buscar dinheiro com agiotas, né, para cumprir a obrigação tributária. Nesses 40 anos, a gente se orgulha de dizer que nunca atrasamos o salário do funcionário um dia sequer, dos empregados, dos colaboradores. Né? E hoje, nós, por causa da ISO, nós não chamamos de colaboradores, sim de profissionais. Então, os nossos profissionais sempre foram respeitados nos seus direitos. Modéstia à parte, na área trabalhista, da justiça trabalhista, não temos nenhuma ação trabalhista nesses 40 anos. Isso é quase um recorde, hein, Luiz? Então, no Brasil não é uma tarefa simples. São feitos que a gente conquistou ao longo desses anos, vendo o que estava acontecendo de errado com os outros. E lógico que aí você tem as crises, tem alguns momentos também de aprendizados, né, que é o que você falou, às vezes foi um erro cometido, ou então um cliente realmente que foi perdido. Isso. E aí você precisa ir ajustando até pegar o rumo, né? E esse rumo você sentiu que começou a ter um crescimento mais constante a partir de que ano, mais ou menos? Você falou, não, agora a gente conseguiu achar o caminho e aí Itecom tá... Eu acho que os anos 90 foi o pontapé inicial. Certo. Que aí a moeda entre 90 e 2000, né? Houve estabilização da moeda, depois que passou aquela crise do que nem você falou do Collor, que todo mundo de repente ficou com R$50 na conta, né? Quer dizer, não importava quanto dia você tinha R$50, né? E o duro que aí você tinha que às vezes desbloquear para fazer pagamento de folha, porque ele estava numa outra conta. Nossa, foi muito complicado, né? Um momento crítico. Eu gosto de brincar, né, que para mim foi ótimo, né? Porque congelou tudo e eu só tinha dívida, né? Sim. Então ele não pegou nada meu, né? Então foram momentos históricos do ponto de vista monetário que fez com que o empresário de repente fala, tudo que eu tenho não é meu, de fato não é. Sabe? Daí, então, como você disse, teve que
correr para liberar dinheiro para a Folha, liberar para pagar o próprio imposto do governo. Sim, o próprio imposto do governo. O próprio governo, né? Ele bloqueou uma coisa que era dele também, foi uma loucura, né? Foi Por uma isso que até loucura. criou toda uma legislação toda em cima disso para não ocorrer isso novamente. Isso, né? Tanto é que nunca mais ocorreu nem vai ocorrer, né? Então, são momentos que nos ensinam que a gente tem que estar atento a tudo. Né? E as crises elas nos ensinam que a gente não tem que ficar preso a ela, achando que ela é ruim. A crise, de certa forma, ela é benéfica. Sim. Ela tira a gente da zona do conforto. Então, se eu estiver atravessando uma crise e querer continuar na zona de conforto, daí eu vou me perder na crise e vou me agravar com ela. Né? Então, às vezes vem a crise, vamos imaginar que a pessoa esteja acostumada a viajar 3, 4, 5 vezes para o exterior, a passeio ou a negócio, seja lá o que for. E muitas das vezes esse a negócio é um passeio disfarçado. Sim, sim. Né? E vem a crise e ele continua querendo fazer isso. Ele vai conseguir porque ele tem crédito. Sim. Daí ele vai não mais com o que está sobrando, e sim com o que está faltando. E aí a coisa começa daí então começa a acumular, né? Então, talvez essa é uma dica importante, né, para quem está querendo empreender, né? Quer dizer, fazer aquilo com que você tem primeiro. Sim, né? sim. Eu acho que essa na aceleradora que eu faço parte, a gente tem muito esse conceito que é claro, né? Quer dizer, quando você tem de recurso disponível para fazer esse investimento para começar um negócio. Então, parte desse recurso, né? Não importa se é R$500, se é R$1.000, se é 5.000, faz uma adequação do seu negócio. Então, não dá para fabricar dessa forma, tá? Mas o que você pode começar menor, né? E aí você vai crescendo, né? Isso. Eu acrescento, eu sou muito cauteloso nesse aspecto hoje, né? A gente já fez muita besteira na vida, mas depois com os anos você vai um aprendizado, né? Então, eu acrescentaria aí nessa sua colocação, não invista tudo. Sim, sim. Sabe? Se eu tenho R$200 mil para investir num negócio, né? Investe 20, 50. Eu reservo uma parte, porque quando a gente parte para empreender, a gente tem que pôr 2 pesos na balança, né? A probabilidade e as consequências. Né? Qual é a probabilidade desse negócio dar certo? Às vezes ótimo. A probabilidade é alta, né? Probabilidade alta, bom, beleza. Então eu vou ter uma consequência muito boa, porque eu vou empreender, a probabilidade é alta, vai acontecer e as consequências vão ser boas. Porém, pode acontecer o contrário. Porque é uma probabilidade, né? A gente sabe que tem as incertezas. Então, tem as incertezas do mercado, você está preparado para esse mercado? Você estudou tudo que você devia? Você planejou da maneira como deveria ter planejado? Então, tem um monte de pontos a serem levados em conta antes de pensar em empreender. Sim. Então, se eu não tenho tudo delineado no momento de empreender e eu usar todos os recursos disponíveis para isso, e isso não der certo, as consequências vão ser devastas. Sim, com certeza. Sabe? Então, nós temos casos lá que até casamentos acabaram, né? Nós temos case lá dentro da nossa empresa que até casamentos foram desfeitos em função de uma decisão errada aqui. Né? Sabe? Na hora de empreender, errou. Isso impacta na família toda, na né? família toda, porque a família estava acostumada a um padrão de vida alto. Tem também, porque tem um ajuste, né? esse empreendedor, ele saiu de um cargo de diretor de uma empresa grande, multinacional, ganhava muito bem. Né? Os filhos estudavam em escolas particulares, não é aqui de Santa Bárbara, é de São Paulo, né? Essa família. Estudavam em escolas particulares, mensalidades altíssimas. Daí uma decisão errada que ele fez no momento de empreender, porque ele saiu da empresa, ele falou, bom, eu trabalho muitos anos lá com salário alto e eu tenho um capital para investir. Né? Eu vou investir mais ou menos naquilo que a empresa da qual ele era diretor tinha. Só que uma coisa é você ser diretor e outra coisa é você ser o dono. Que aí você tem que ter uma visão 360, que a gente chama de tudo, né? Isso. Daí, então, o que aconteceu? Na hora, ele não analisou todas as probabilidades do negócio não dar certo e o negócio não deu certo. Sim.
Só que aí se você aposta todas as fichas... Daí apostou todas as fichas. Você não consegue voltar, Na outra ponta, quando aconteceu de não dar certo, daí então... O que é o que a gente mede um pouco, às vezes, a questão de teimosia, né? Oportunidade. Isso. Você tem o que aconteceu? Eu empreendi aqui com os recursos que eu tinha, do que me rendeu o que eu tinha na empresa. Porém, eu empreendi tudo num negócio que não sabia se ia dar certo. São incertezas. E outro erro, né, que comete o empresário também é achar que, como empresário, ele vai poder ter os mesmos gastos, o mesmo padrão de vida de quando era empregado. Você corta tudo. Corta tudo. Já estou aí na minha quinta empresa, agora que estou abrindo, eu sei que a hora que você começa, você então, quer dizer, para e outra coisa também, né, outro pecado que comete é deixar a família fora das informações. Não, tá. Isso é importante, né? Então, quer dizer, todo mundo precisa estar... Quem está junto precisa estar junto. Precisa estar junto, sabe? Eu falo, olha, o negócio é o seguinte, eu era diretor da empresa, nós tínhamos esse padrão de vida, agora eu vou arriscar um negócio. Isso, que pode chegar nisso, mas a gente vai ter que, nesse momento a gente vai ter que reduzir isso. E todo mundo tem que estar compactuado disso. Compactuado. Né? Porque o que aconteceu aí? Como que estourou e acabou até o casamento? A esposa participava da sociedade, porque na época não tinha a possibilidade que tem hoje do EIRELI, né? O EIRELI que hoje pode empresa individual. Empresa individual, na época, você tinha que constituir sociedade, né? Tinha que ter um sócio. Isso deu muito rolo, né? Deu muito rolo. Só, né? Nesse caso, então, a gente sabe de muitos aí que pega primo, pega mãe, pai, né? De repente bloqueou o cartão de crédito da esposa, né? De todo mundo, da esposa. A esposa foi passar a informação, foi fazer a compra, foi passar o cartão, não passou o cartão, daí foi ver, estava com restrição e tal, daí foi ver, daí teve que abrir o jogo, né? Mas aí já é tarde, né? Então, quer dizer, essa dica realmente, quer dizer, tem que estar tudo transparente, inclusive com quem está em torno, né? Sim. Compactuado realmente. Eu acho que essa é uma dica importante para quem está começando a empreender. Quer dizer, não é só você no negócio, mas é você também na sua família, e todo mundo tem que estar com esse pensamento conjunto, né? Que é difícil. Não é difícil, tão fácil, não é fácil. Né? Luiz, eu acho que a gente conseguiria conversar muito mais aqui, né? A gente tem muito assunto, muita informação. Eu acho que, assim, várias vezes eu tive a oportunidade de conversar com você lá na ETCOM. A gente sabe sempre que a porta está aberta lá, às vezes para as empresas, para os empresários que quiserem conversar com vocês um pouco mais. Queria que você deixasse algumas considerações finais aqui, né, para quem está nos assistindo. Então, deixa uma palavra aberta aí para o Luiz Monaro. Olha, primeiro agradecer essa oportunidade de estar aqui, né? A gente está nesse mercado. O que eu deixaria seria o cuidado que nós temos que ter de nunca deixar de não sei como que eu vou dizer, de achar que somos seres perfeitos. Né? Nós somos seres imperfeitos a caminho da perfeição. Para isso que nós estamos aqui. Então, não ter vergonha de perguntar, não ter vergonha de buscar, sabe? Você que vai empreender, não empreenda por você, sabe? Faz um planejamento, estude antes. Hoje nós temos muitas informações. Nós temos o Senac, nós temos o Senai, nós temos o Ciesp, nós temos o Sebrae, nós temos todas essas entidades, para quem é contador, o próprio CRC, CFC, nós temos todas essas entidades que nos dão informações valiosíssimas, EAD gratuitos dentro dessas entidades, né, para formar empreendedor, né, fluxo de caixa, como você controlar o seu fluxo de caixa. Mas isso não é o fluxo de caixa da empresa, não, o fluxo de caixa é seu, do dia a dia, sabe, da sua conta, do seu salário, do que você pode e o que você não pode fazer. Então, são essas pequenas coisas que derrubam um grande império, que derrubam um grande investidor, que derruba... Não são... porque as grandes pedras que são colocadas no nosso caminho, a gente enxerga ela e desvia delas. Sim. Agora, as pequenas, você tropeça nela e vai dar de cara no chão, sabe?
Então, são os cuidados que nós temos que ter, não só na vida empresarial, quanto na vida pessoal. No dia a dia, né? No dia a dia. Ah, tudo bem, estou empregado numa empresa, mas ela está passando por uma crise. Qual é a certeza que eu vou estar empregado amanhã? Quais são as alternativas? Quais as alternativas? Bom, eu posso não estar empregado amanhã porque a empresa está passando por uma crise. Sim. Ela está demitindo, uma hora vai chegar a minha vez. Bom, por que eu vou ter que continuar vivendo como se isso não fosse acontecer? E com a empresa é a mesma coisa. Então nós estamos trabalhando, estamos vendendo, com a carteira cheia de clientes, as contas bancárias tudo bonitinho e tal, mas aquele segmento, ele entrou numa crise. Precisa dar um alerta. Opa, né? é um alerta. Então, bom, em que momento essa crise nesse segmento pode me afetar? É a longo prazo, a curto prazo ou a nenhum prazo? Daí então eu tenho que tomar as medidas necessárias para estar preparado, e se eu tiver que fazer alguma coisa para mudar esse estado de coisa, eu tenho que fazer já, não é para esperar não é esperar, acontecer. É dinâmico, né? É dinâmico isso. Então, tanto o empresário ele tem que estar atento ao seu negócio todo dia. A ETECOM, pegando um pouquinho a ETECOM, nos últimos anos a gente tem acentuado mais melhorar ainda mais a qualidade do nosso serviço, porque nós estamos num mercado altamente competitivo. Sim. Nós estamos competindo hoje... E os seus clientes também precisam dessa... Eles precisam disso. Então, nós, desde 2008, nós estamos no programa de qualidade do SESCOM. Em 2016, nós fomos certificados ISO. Agora, em junho, passamos pela auditoria para a versão 2015. Estamos, nesse ano aqui, iniciamos e até novembro nós vamos ser certificados da CSI, Segurança da Informação, Perfeito. Certificado de Segurança da Informação. Tudo por quê? Porque nós temos que pensar que se eu tiver uma empresa de contabilidade no mesmo moldes que eu tive até hoje, eu não vou conseguir, não vou existir mais, né? E é a dica que eu dou, inclusive, para os colegas. Para quem está seguindo, Sabe, né? Colegas, eu falo, quem está aí no mercado, quem vai entrar no mercado, entra de uma forma mais consciente, sabe? Até para poder perpetuar. Isso. Luiz, muito obrigado, Luiz. Foi ótima a nossa conversa. Agradeço muito a participação. Eu que agradeço e parabenizo vocês aí, né? Nós estamos aí 200 anos da nossa querida Santa Bárbara do Oeste e a ETECOM tem orgulho de dizer que faz parte de um quinto né, desses 200 anos. 200 anos. Agradecemos a todos por mais um Empresários em Destaque. Vocês nos acompanharam. Clica lá no sininho, siga a nossa página no YouTube, SB Notícias. Toda semana, uma entrevista com um empresário em destaque aqui em Santa Bárbara.